Calma. Eu não vou Johannes, vou falar quem é Johannes. Johannes é mestrando em Ciências do Envelhecimento pela Universidade São Judas Tadeu. É diretor educacional da Universidade da Fácia, Master Trainer in Facial Fitness, membro do grupo de pesquisa Facial Plastination Project, é integrador estrutural de movimento avançado do método Rolfing. O mais importante, é membro do grupo profissional do Centro de Psicologia do Brasil, Psicologia Formativa do Brasil, formado em Educação Física, praticante e professor de Karatê, ex-atleta das seleções paulista e brasileira, campeão paulista, brasileiro, sul-americano, pan-americano e terceiro lugar no Mundial de Paris em 88. Gente, é muita coisa! Muito bem-vindo, Johannes. É um prazer tê-lo aqui conosco para falar sobre a fáscia no processo evolutivo. Muito Palavra bom. toda sua. Tá, primeiro, então, agradecer o convite. E, bom, acho que a nossa conversa é falar, né, sobre a questão, para mim, nesse momento, da materialidade, né, da vida do corpo. Acho que essa que eu queria primeiro trazer essa fala, né? E o tecido conjuntivo é uma desses tecidos que hoje, né, cada vez mais, assim, desde 2007 para cá, ele ganha uma substancialidade, ele ganha uma materialidade que até então ele vivia, digamos, dentro do imaginário das possibilidades de uma existência. E a partir de 2007 ele ganha uma certa importância, daí as pesquisas vão mostrando que é um tecido pertencente à organização motora do corpo, né, fundamental na questão da irritabilidade, importante na questão da coordenação motora e também depois da própria renovação do corpo, quer dizer, o corpo é renovado pelo tecido conjuntivo permanentemente. Então, ele tem influências em várias áreas e hoje em dia é um campo de estudos que vai desde estudar hormônios, estudar nutrição, estudar sistema imunológico, estudar o câncer, estudar a coordenação, atividade física, assim por diante. Então, a partir daí, me veio também a vontade de pensar o nosso trabalho e o trabalho da fáscia, né, dentro de um processo evolutivo e buscar um pouco de raiz nisso. Então, a gente vai partir da seguinte afirmativa, assim, é uma proposta, né, um olhar sobre a construção do projeto evolutivo do corpo, incluindo o sistema facial como um tecido fundamental nessa construção. E é sobre isso que a gente vai fazer, vai falar também, e depois eu quero mostrar umas imagens para vocês de tecido conjuntivo desse trabalho do Facial Plastination Project, que eu sou parte, né, que a gente agora já tem um corpo suspenso no espaço de fáscia para se apresentar em universidades, congressos e tudo mais. A gente conseguiu terminar o ano passado, né? Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu puxar aqui. Então, vamos lá. Então, eu chamo esse trabalho de Geografias de um Destino em Produção, né, para dar um caráter no olhar do trabalho, ok? Então, acho que eu quero primeiro mostrar essa imagem. É uma imagem bem conhecida. Acho que o importante aqui dessa imagem é mostrar como, né, isso se assemelha muito à atividade muscular. Algo mantém, né, uma certa força de unidade, uma variação de pulsações internas desse quase organismo único, né, feito de muitos tecidos juntos, e que eles imprimem, dentro de uma percepção do que acontece ao seu redor, eles combinam as suas formas de movimento. Então, esse tipo de unidade que está no trabalho já perceptual, ou seja, na percepção, já é levado adiante um pouco para além do próprio corpo, né? Que é essa materialização da coordenação entre seres vivos distintos, podendo se coordenar através de alguma outra coisa que perspassa por eles, nesse caso a percepção,
e que depois eu vou mostrando que o tecido conjuntivo cumpre um papel muito parecido com isso, uma vez que ele é um meio de estrutura que faz ligações entre os vários corpos, os vários campos presentes, né, no desenvolvimento da atividade, ok? Então, vamos falar um pouquinho desses aspectos evolucionários do tecido facial. Então, a primeira coisa que nós vamos estar falando é de células, fibras, substância fundamental, dessa matéria que é uma mistura entre proteínas, aminoácidos, açúcares, né, fortemente organizados com a presença da água, onde a água é um elemento chave na construção dessas estruturas e a construção das proteínas e daí a construção das células leva a uma organização para além da própria estrutura em si, né? Então, a gente vai falar desde a medusa até o indivíduo humano propriamente dito, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, uma coisa que eu queria mostrar, a imagem aqui não tá tão nítida, mas a gente já vê desde a construção das primeiras substâncias, né, uma forte tendência a aglutinar, que seja o oxigênio com hidrogênio, que seja o carbono com oxigênio, uma possibilidade de que há um trânsito de tensões entre esses elementos que permite uma ligação, e essa ligação se estabiliza criando um desenho muito próprio, né? E esse desenho define a construção daquela substância, dá uma materialidade nisso. Então, a presença disso já vai acontecendo, aumentando para as moléculas, e quando a gente vai para a questão das células vivas propriamente dita, as células também se ligam entre elas através de uma matéria, né, ligante, que é a substância fundamental e que, na prática, são materiais como açúcares, que a célula produz em torno dela um material açucarado que permitiu que essas conexões se dessem e a contração de tensão possibilitou que elas criassem algumas linhas de ligação que se aprofundaram, gerando, então, a possibilidade de se formarem mais complexas. Então, da unidade celular, né, a construção, então, da unidade molecular, a construção de uma unidade de vida, que foi a membrana que recobre a célula, as células entre si, né, podendo depois se recombinar entre si, criando campos de ligação, dando condições à construção de ambientes cada vez mais complexos, que é o corpo. E isso se estende da célula para os tecidos mais complexos, e a gente tem sistemas de ligação que mantêm a gente ativo até hoje. Seja ele com as suas barbatanas, seja o nenê com a boca e os seus corpos da água, tudo, de alguma forma, cria algum nível de ligação. Isso aqui é bem importante, porque é uma tendência das formas vivas criarem unidades mais complexas né, que podem caminhar mais adiante na sua complexidade, não no favorecimento da vida só. Então, do ponto de vista evolucionista, os animais mais complexos eles começam mais ou menos 700 milhões de anos atrás, né, onde o grau de motilidade desses organismos permitiu, né, se desenvolver mais fortemente nos ambientes. E para isso o tecido conjuntivo foi um elemento chave e ele está presente nessa questão que a gente chama de pressão ambiental, que é imprimindo sobre os organismos uma certa resistência. E aí aparece a nossa primeira conversa, né, como a pressão do ambiente em relação à pressão interna daquele organismo vão criando a possibilidade, né, achando uma continuidade dessa situação para esse organismo continuar. Então, a pressão ambiental é uma chave no processo, e aí a construção do organismo em relação a essa pressão ambiental. E do tecido conjuntivo, a construção dos tecidos mais complexos. Então, quando a gente olha aqui essas formas vivas, né, as esponjas, elas já têm aqui, então, um tubo, esse tubo aspira a água e, através de pressões de bombeamento, ela leva essa água, então, na realidade, alimentos, né? Ela vai levar os seus alimentos e vai distribuir pelo sistema. Então, a gente já vê uma construção muito específica, que é um envoltório com um tubo por onde vai entrar o alimento. E essa pulsação externa faz com que esse alimento migre. A construção desse organismo complexo vai se dando pela presença forte de um colágeno, que são as primeiras estruturas fibrilares
de colágeno que vão dando sustentação à construção, então, dessas esponjas. E ela, então, obedece exatamente essa forma circular, com um núcleo, uma cavidade digestiva e uma periferia de sustentação e uma área média, né, de tensão que permite uma certa mobilidade entre os tecidos. Então, as esponjas já fabricam seus primeiros colágenos. Daí, as segundas, né, a gente já pula uma história no tempo e vem para as medusas. E as medusas têm uma característica bastante peculiar, porque essa membrana, esse envoltório, tem uma pulsação, e essa pulsação, em ambientes líquidos, quando elas estão recobertas em material gelatinoso, a pulsação tende a ficar uma pressão altíssima na periferia e, ao mesmo tempo, ela reduz a pressão no seu ponto mais central, o que faz com que haja, então, mais motilidade ou mais movimento na região central. E, com isso, né, há um aumento de pressão na periferia, mas um aumento de movimento na parte interna e cria um fulcro. Então, esse fulcro foi a primeira base da construção de tecidos que pudessem, então, ter uma tensão mais rápida, contrátil, formando as primeiras estruturas que a gente chama de sarcômeros, que são as bases internas da construção dos músculos. Então, essa pulsação, com aumento de velocidade em relação à pressão, permitiu que essas células mais centrais desenvolvessem uma maior quantidade de contração e expansão, começando a desenvolver as primeiras estruturas contráteis bem num núcleo. Isso aqui é importante a gente entender, porque isso aqui segue a linha do tubo lá da esponja. Uma linha por onde a nutrição entra e o bombeamento dessas estruturas periféricas, permitindo, então, também um deslocamento. Então, a gente começa a ter da motilidade ao movimento uma passagem. Então, de uma pulsação que ela é difusa na sua periferia, ela já vai ganhando uma certa organização central e a formação de núcleos mais específicos de movimento. E o tecido conjuntivo vai dando, então, suporte, né, em relação a essa pressão interna e externa. E aqui que o tecido conjuntivo entra como um tecido de estrutura, que permite com que essa membrana mantenha um grau de tensão basal mínimo ou máximo, né, a ponto de que, se a pressão ficasse toda periférica, poderia romper. Então, uma reorganização interna dessas dinâmicas, e o tecido conjuntivo ele mobiliza as variações, onde aumenta a tensão, ele fica mais rígido, e nas regiões mais periféricas ele tende a ficar um pouco mais diluído, mais móvel. Essas pressões que permitem, então, o deslocamento, vão desenvolver, se a gente olhar aqui devagarzinho, aqui, olha, nas linhas, a gente vai vendo umas linhas periféricas da medusa aqui. Isso já são linhas de força, de organização de resistência, da expansão da estrutura. A estrutura agora ela tem um limite para expandir, né, em relação a uma linha de centro que permite a motilidade do movimento. Quando a gente olha aqui na direita, a gente vê mais nitidamente que essas linhas de tensão tendem a formar correntes, e essas correntes aqui específicas criam uma alta resistência. Isso aqui já é o colágeno organizado na estrutura periférica das medusas. Então, a gente vê aqui a tensão, né, do tecido correndo para uma linha central. Então, a gente já vê duas linhas de força, uma organizada como um eixo e a outra organizada como tensões periféricas. Então, a gente já tem aqui duas camadas se construindo de tecido conjuntivo que permite que o movimento alcance alta condição, alta atividade na sua relação mais transversal e uma grande resistência no sentido longitudinal. Ok? E isso aqui, né, são imagens aqui à esquerda do desenvolvimento já de membros, eu vou mostrar um pouquinho depois, como os membros vão se desenvolvendo seguindo a mesma forma da medusa, e na medida em que a pulsação, a nível de contração dessas células vai aumentando, o tecido conjuntivo vai aumentando a resistência, ao mesmo tempo que ele vai diferenciando aquilo que seria uma única célula muscular, né, que ela é só uma gelatina pequenininha, que dentro do tecido ela ganha a linha de força e ali que ela atua, ela vira uma fibra muscular na medida em que o tecido conjuntivo estica essa célula de músculo, que não é uma célula muscular ainda. Antes de ela virar uma fibra, ela é uma célula.
E aqui a gente vê, né, nesse desenho, então, a expansão do tecido conjuntivo, né, vai levando e vai fazendo com que essas células possam ir migrando, e na medida que o tecido vai tensionando, ganhando uma linha de força, as fibras musculares vão se organizando, vão se desenvolvendo, e o tecido ele vai aumentando a sua periferia, dividindo mais e mais as cargas, e com isso possibilitando que essas estruturas vão se formando, se estruturando como músculos. Não é? Essa relação direta entre a face e a célula muscular, dando construção a um tecido que não é mais só o músculo em si, mas é a combinação entre aquela célula e esse tecido conjuntivo. Então, desde aquela medusa, daquele pulso, a gente vai vendo isso cada vez se organizar mais ao longo do tempo. Então, vindo aqui para os anelídeos, a gente encontra aquela forma tubular, já mais organizada, uma estrutura já muscular internalizada e uma segunda linha de estrutura formada na periferia. Então, aqui a gente vai vendo a primeira linha da face, um tecido facial em volta, que a gente depois vai chamar de fáscia profunda, e uma fáscia mais periférica, que a gente chama de fáscia superficial. Então, formando duas bordas, uma borda mais externa e uma borda mais interna, criando uma diferenciação entre essas duas estruturas. Uma área de superfície e uma área de profundidade. Né? Então, a gente vai ver uma dinâmica pulsátil acontecendo aqui dentro. Quando a gente olha aqui nessa figura, né, do anelídeo periférico, a gente vai vendo, então, a formação de anéis, fazendo uma força que ela é uma força transversal, ou seja, ela pulsa para dentro. E uma outra, que é essa mais interna, que ela pulsa no sentido longitudinal do sistema. Então, tem uma pulsação longitudinal e essa periférica, muito parecida com a da medusa, que vai se aglutinando e vai formando anéis de força. E esses anéis têm uma função de propagação, né, tanto do movimento quanto das pulsações circulatórias, assim por diante. Mas já é importante porque a gente já vê a fáscia como um sistema que organiza, né, uma certa estrutura. E aqui vai ficar mais fácil de a gente olhar quando a gente vê esse movimento de uma pulsação horizontal com uma pulsação mais transversal, o tecido colagenoso começou a se organizar de uma forma assim em forma de treliça, porque ele tem duas forças, então ele obedece, o tecido conjuntivo obedece uma tensão elástica e ele aumenta a resistência naquelas linhas de força. E começa então a aparecer um tecido mais organizado, que hoje a gente encontra isso muito fácil, né? A gente encontra essas lâminas, eu vou mostrar para vocês, bem organizadas, umas sobrepostas às outras, e elas deslizam entre elas, permitindo que as forças se movam de um lado para outro do corpo. Né? É bem importante isso. Então, aqui nas figuras mais de baixo, a gente vê que tem uma pulsação, então, no sentido mais lateral e um sentido mais horizontal. E nas lampreias, que então são uns animais um pouco mais adiantes, onde a gente vê, né, não exatamente uma boca, depois a gente vai ver isso, mas uma entrada, mas já vê uma organização do anelídeo muito mais composta, com maior resistência. Então, o que faz uma coisa que o tecido conjuntivo faz? Ele permite que, diante da tensão, ele aumente a resistência. Quanto mais tensão, mais tecido colagenoso se forma. Isso é uma resposta, né, de algumas células específicas do organismo que, mediante o estímulo mecânico, ele aumenta o reforço. Isso foi dando a possibilidade da construção, nesse sentido, daquilo que seriam as cartilagens. Depois viraram em nós tórax, viraram a parte óssea. Mas a gente já vê uma pulsação e um aumento de tecidos de resistência que segue músculo, mas também as linhas de cartilagem. Então, tem uma pulsação periférica e depois essa pulsação mais profunda, né? Então, vai construindo agora, então, a tensão mecânica vai favorecendo que mais fibras musculares vão se desenvolvendo, porque isso também gera um estímulo naquela célula totipotente. Mediante um certo estímulo específico, ela se transforma em célula muscular, e essa carga mecânica vai dando, então, organização a linhas de força de formação desses tecidos.
Um pouco mais à frente, né, com a produção, então, a invenção, digamos, dos vertebrados, a autoinvenção, vai, então, fazer com que aquele centro de força que estava lá já presente, lá na formação dos corpos das medusas, vai formando, então, uma linha central de carga. Ou seja, toda vez que esses animais começam a pulsar, a tendência é que ele vai explodir por conta da expansão. O tecido conjuntivo faz a retração também do tecido. Essa retração do tecido, com o tempo, faz com que ele mergulhe para dentro de si mesmo, aumentando mais o nível de resistência. Então, o tecido conjuntivo ele faz uma força convergente. Ele retrai o tecido de volta. O colágeno é uma proteína que, toda vez que você estica, ela encolhe de novo. Ela puxa de novo e mantém a organização da estrutura, né? Isso deu oportunidade que, mediante essa pulsação, esse aprofundamento começasse a formar a notocorda, que é uma base estrutural, e com isso, né, a criação então de duas áreas do corpo, que seria então as estruturas já bilaminares, então um lado direito e um esquerdo do organismo, então criando uma pulsação mais específica ainda. Importante dizer que tudo mediante a pressão do ambiente, ou seja, a pressão cria uma tensão, essa tensão interna aumenta a pressão interna do organismo, e essa pressão, ao aprofundar a resistência, cria mais subdivisões. Ou seja, ao longo do tempo, essas subdivisões criaram mais especificidade de área para responder à pressão interna. Certo? Então, a atividade muscular, as suas combinações, estão relacionadas a manter um equilíbrio interno pressivo. E o movimento é uma organização dessa pressão interna do corpo. Ok? Então, quando aqui já depois vai se transformando na estrutura dorsal, né, a gente olha nos peixes e vê essas ondulações e uma linha aqui base de tensão, que é o que a gente chama de um septo muscular. Toda vez que aparece um septo, a força ela tende a diminuir a pressão, né? Porque esses tecidos aumentam a resistência e aumentam o número de subdivisões, elas precisam dividir mais ainda as cargas. Isso foi dando surgimento, né, aquilo que são as construções das camadas musculares ao longo do tempo, das linhas das fibras. Quando a gente olha um músculo, a gente vê fibras musculares, mas as fibras não são outra coisa senão o controle das forças passando por dentro do organismo, né? A construção, então, dessa estrutura central, com o aumento do número de septos musculares, permitiu, então, uma contração variável. Isso, então, o sistema nervoso já está se construindo, claro, desde muito cedo, né? Eu não estou falando sobre isso aqui, mas essa contração diferencial agora possível entre um lado e outro permitiu que esses organismos, então, ganhassem esse movimento látero-lateral, sinusoidal, mas, ao mesmo tempo que ele faz esse movimento, ele também se torce sobre ele mesmo. Essa torção é derivada da quantidade de pressão presente. Se ele fizer só uma flexão e a pressão não for suficiente, ele pode romper. Então, ele dobra e torce. E, com isso, a pressão forma mais espirais e, com isso, ela é dissipada. E, então, isso vão se transformando em movimento, ou seja, o movimento é uma resposta de organização interna da pressão do corpo mediante, né, estímulos contínuos de readaptação. E, com isso, então, mais espaços, mas também mais tensão, mas também mais força. Os organismos mais complexos são mais rápidos, mais fortes, mais precisos, por conta dessas adaptações de distribuição de cargas que foram aumentando por dentro do corpo através de mais subdivisões. Então, não é que a gente tem músculos nas pernas, o que a gente tem são áreas subdivididas de tensão que permitiram que a força se espalhe mais rapidamente. O segundo ponto que é importante, então, é que dentro dessa movimentação é agora o surgimento da boca, né, como uma área que vai, então, mobilizar uma construção específica em relação agora ao pulso. Quer dizer, lá na lampreia a gente vê, como nos anelídeos, não uma boca, mas uma área de entrada. Mas com esse movimento que foi aparecendo da bilateralidade da construção do corpo, como eu mostrei nas imagens, também
essa área se separa dessa, fazendo agora uma forma de movimento, uma outra linha de força, que não é mais só essa, mas aquela construção permitiu um outro tipo de movimento, dando origem agora a esses movimentos, que vão ser os movimentos usados para fazer a flexão e extensão. Então, a boca, né, orienta o primeiro movimento de construção, e isso vai descer pela coluna, criando uma diferenciação entre o que vai ser chamado frente e costas. Então, os primeiros movimentos eram uma diferenciação entre lado direito e esquerdo. Com essa divisão, aparece também agora uma construção de frente e costas. Então, mais músculos vão migrar, né? Por exemplo, a gente pega aqui o esternocleidomastoideu e pega o trapézio, eles foram um músculo só um dia. Com essa divisão, uma parte foi para trás e uma parte para frente. Então, eu posso fazer esses dois movimentos. Eu posso não só fazer esse, como fazer esse combinado. E essas divisões musculares são divisões de espaço. E o tecido conjuntivo vai dando o contorno, né, para a constituição desses espaços específicos. É aí que o tecido conjuntivo é muito importante, porque ele realiza, né, a distribuição de carga, mas, ao mesmo tempo, ele melhora a noção de espaço interno do corpo. E esses tecidos, então, deslizam entre si, mas também estão conectados entre eles. Então, os músculos estão conectados em sequências longitudinais e, nas áreas transversais, eles mantêm uma alta mobilidade. Então, eles foram crescendo em paralelo. Ok? Então, quando a gente vem para os anfíbios, que já tem, então, uma área terrestre presente, a gente vai poder ver bem a construção, né? Vamos olhar aqui primeiro nos dois, na salamandra, aqui no nosso sapinho, que os tecidos eles vão ganhando direção da linha de força do movimento. Que é isso que eu queria falar desde o começo, quer dizer, a força orienta a linha de fuga ou a linha de formação de tensão da fáscia, e por ela, então, vão se formando, então, as chamadas fibras musculares. Então, o tecido muscular ele se constrói apoiado na expansão do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo antecipa a linha de força. Ok? E a gente, então, vai vendo que tem várias construções que vão se dando, então, no sentido longitudinal, que vai permitindo, então, mais flexo-extensão, tem os movimentos em paralelo e também agora tem a construção de tecidos que são de superfície, são mais periféricos do corpo. Então, no peixe, lá na membrana da medusa, a gente vê uma unidade, um início de uma área específica de pulsação, que vai depois se transformar numa linha interna, como a gente vê nos anelídeos, então uma forma mais externa e interna, uma fazendo uma variação de fora para dentro e a outra no sentido longitudinal, e no ambiente terrestre, essa linha de superfície migra para fora nesse formato de movimentos transversais. Então, essa estrutura periférica se expande para fora, né, criando uma segunda camada, ou seja, agora a gente tem 3 camadas de tecido agora. Eram 2 e agora passam a ter 3. E essa figura aqui de baixo é um corte, né, na estrutura aqui da coluna na L2, L3, onde a gente vê, então, essas 3 lâminas presentes, que é o transverso do abdômen, oblíquo interno, oblíquo externo, ligados à estrutura posterior. Então, tem uma área posterior, uma área anterior, divididas em 3 lâminas. Uma mais periférica, uma focada na atividade mais medial e uma focada na parte central do corpo. Totalmente central. Ligada, então, à atividade visceral, ligada a movimento de posição no espaço, ou seja, as torções e a expansão dos membros para fora do corpo. Então, aí a gente já tem, então, a presença do córtex motor voluntário, estriado na musculatura, né, do sistema muscular periférico, totalmente ficado aqui fora. Na segunda lâmina, a gente tem o sistema motor periférico voluntário e não voluntário, né? E na parte mais profunda, o sistema nervoso autônomo, com 3 estruturas. Uma que em nós vai dar, né,
que nos animais isso cria a extensão dele quando ele corre e quando a gente está em pé na verticalidade, ou seja, é um movimento no sentido longitudinal do corpo. Uma segunda camada que tem que ver com esses movimentos, então, a musculatura do tronco e a expansão para fora do corpo, que é o surgimento dos braços, da perna, boca e estruturas que vão subir pela cabeça. Johannes, Nessa 10 minutos, sequência, tá? né, o desenvolvimento do pescoço foi uma outra grande coisa, porque isso fez com que a cabeça ficasse separada do tronco, aumentando o nível, então, de percepção do espaço. E o tecido conjuntivo, então, aqui ele migra um pouquinho mais, ele se estica um pouco mais para frente e cria uma área de transição que vai formar, então, a chamada cintura escapular especificamente. Então, o surgimento do pescoço dá a atividade perceptual aqui na frente do corpo, a condução do corpo daqui para frente bem organizada. Então, boca, nariz, ouvido passam a integrar 3 espaços distintos e o sistema facial, né, conectando e organizando todas as estruturas basais. Então, a gente vai ver aqui essa construção, né, quando a gente olha, então, as lâminas, uma no sentido longitudinal, aqui no sentido transversal, e o surgimento, né, esses tecidos que estavam aqui no peixe, migram para as costas, criando essa extensão, permite, então, pela primeira vez, que os organismos possam entrar numa verticalidade, ou seja, essa musculatura das costas, né, associadas a uma tensão abdominal, começam a aumentar o nível de força da irritabilidade. Ela só acontece em função dessa migração desse tecido transversal na linha dorsal, né? Aqui é um trabalho do professor Gracovetes que ele vai mostrando, né, do bebê até a nossa posição. Então, o desenvolvimento dessa estrutura periférica aqui, né, na linha dorsal, chamada fáscia tóraco-lombar, tá certo? Então, essa fáscia tóraco-lombar é um tecido que, então, cria uma unidade entre os membros anteriores e posteriores, já logo acima ali dos eretores da espinha. Então, ele vai juntar em nós o grande dorsal, glúteo, pernas, braço, trapézio, cabeça, e vai ser um acionador para a gente poder ficar em pé. Ok? Então, aqui a gente está vendo as construções dos tecidos, né? Eles vão ocorrendo em direção às linhas de força, e é isso que o tecido conjuntivo faz. Ele organiza as linhas de força e, quando precisa, ele separa, né? Ele diferencia uma lâmina da outra. Para quê? Para exatamente não romper. Só que, ao fazer isso, aumenta o nível de complexidade dos tecidos. Isso melhorou as performances, né? E aqui a gente vai vendo em organismos mais complexos, essas camadas mais periféricas, está vendo aqui? Olha, muito parecido com a gente do trapézio. E o que, que a gente vê? Uma unidade entre os membros, né? E depois uma estrutura que faz força, ela desce no sentido aqui longitudinal e outra aqui no sentido transversal. Está lá igualzinho lá no anelídeo, em vários níveis, tá certo? E aqui são imagens mais complexas que a gente vê mesmo o membro crescendo, né? Isso aqui são imagens, são fotos, e a estrutura muscular ela só vai aparecendo na medida que o tecido conjuntivo se organiza fortemente. E aqui a gente vê, então, a formação dos tubos. Esses tubos, então, são o que antes era um único tecido, eles viram vários tecidos. Isso permite que, com esse envoltório, né, eu tenha mais capacidade de pressão no ambiente e, ao mesmo tempo, isso canaliza e ajuda a construir especificamente mais movimentos. Então, o tecido conjuntivo ele vai fazendo o que a gente fala, ele dá continuidade e, ao mesmo tempo, diferencia, melhorando, então, o nível de performance entre os tecidos. E aqui fica bem nítida a imagem, né, da formação aqui do tecido e a organização das fibras no final. Então, para a gente ir terminando, né, então, o tecido, a face é extremamente inervada e nessas áreas da inervação, a gente tem aqui, então, a presença do tecido conjuntivo no invólucro e essas mecanorreceptores, eles estão instalados na fáscia. Então, é a tensão facial quem ativa primeiro o estado sensorial do corpo, depois é uma atividade motora na sequência. Ou seja, os alongamentos, estirar o tecido provoca os fusos musculares, né?
Então, existe uma relação direta entre o córtex e os fusos musculares através do sistema facial. O sistema facial liga, cria uma unidade estrutural contínua. Ok? Então, a gente vai vendo aqui a influência, né, a ativação ali do córtex, né, e ele ativa o tecido e o tecido, então, recolhe. Isso, então, deu diferenciação, eu vou passar um pouco mais rápido, a construção de linhas de força, e isso aqui é uma parte do desenho aqui da fáscia, né? Isso aqui é lá no Fascia Fascination. E o tecido facial, a gente vê a pele, o colágeno, fáscias, né? E a gente vê, então, que a gente é uma organização em contínuos faciais e cada uma desses contínuos, né, tem uma estrutura com uma função muito específica no corpo. Então, o tecido conjuntivo, ele estabelece as linhas de organização interna do corpo. Isso aqui é um trabalho nosso. Aqui a gente, na prática, tira mais as fibras musculares e deixa à mostra a fáscia. E a gente vai vendo que existe uma unidade estrutural pelo tecido conjuntivo, ou seja, qualquer contração desse músculo pode ativar um músculo do outro lado, por conta desses contínuos tensionais, ao mesmo tempo em que a gente vê como a fáscia, né, é um regulador da organização interna espacial do corpo, ou seja, não é que a gente tem muitos músculos, a gente tem, né, uma variabilidade de músculos dentro desses espaços faciais que foram se desenvolvendo ao longo da evolução a partir da necessidade de criar mais contratibilidade para regular o movimento em relação ao espaço. Okay? Fica nítido aqui, né, o tecido facial do ponto de vista de uma construção de alta resistência. Essa aqui é o nosso trabalho, ela já está em pé agora. Então, a gente vê que o tecido conjuntivo é um contínuo pelo corpo, e quando a gente olha aqui a fibra muscular, a gente tira um pouco, mas cada uma dessas fibras tem aqui no meio o tecido conjuntivo. Cada fibra é envolvida pelo tecido conjuntivo, ou seja, cada única célula muscular está envolta pelo tecido conjuntivo. Qualquer variação no tecido conjuntivo altera as condições perceptuais do sistema muscular e nervoso. Quer dizer, qualquer alteração da fáscia altera a informação cortical. Esse aqui é um outro corte, né, onde a gente vai mostrando as lojas, como o tecido ali envolve, mas o tecido facial onde fica aqui, né? A vascularização e a inervação fica dentro do tecido conjuntivo. Os nervos estão dentro do tecido conjuntivo, nervos e vasos. Tá certo? Esse é um ambiente de uma matéria mais rígida, e a gente vê aqui na parte craniana a mesma coisa. Quando a gente retira, a gente vai vendo onde é que ficam os nervos e os vasos, eles ficam envelopados no sistema facial. Ou seja, se essa face tiver uma cicatriz aqui, ou tiver uma resistência, ela tanto vai dificultar a vascularização como a atividade neuronal. Ou seja, a informação que chega no córtex chega variada também, né? Isso é o nosso grupo de trabalho. Opa! E esse aqui é o nosso grupo lá da USP, da Universidade de São Paulo e da São Judas. Pronto, gente. Fiz. Olha. Excelente. Quanto tempo? Olha, você fez em 37... Não, desculpa. 37 minutos. Ufa! Quase que eu bati no segundo tempo. Muito bom. Agora nós é uma forma mais descritiva, né, de ir andando um pouquinho, mas para mostrar que o corpo humano não é uma coisa ao acaso, né? Ele vem se formando ao longo de uma história da evolução e, em particular, eu trouxe essa questão do tecido conjuntivo para mostrar que existe uma relação direta entre tecido conjuntivo e a estrutura muscular. E, então, é um olhar, né, para se debruçar cada vez mais de qual a função do tecido conjuntivo no aspecto coordenativo, né, na presença da construção do tônus motor. E o tônus facial e o tônus muscular são juntos. Não existe tônus muscular alto sem fáscia com tônus facial alto. Né? Se a fáscia também é muito frouxa, também o tônus muscular abaixa também. Então, você não tem uma hiperatividade muscular numa fáscia frouxa.
Isso não acontece, eles são juntos, é ao mesmo tempo, né? Então, estou aí. Então, gente, podem mandar suas perguntas. A Gente, fala apresentação ou foi escreve densa, aqui né? Não, no chat. você manda para a Paula Cizenando, no privado. Ah, tá. Por enquanto não tem nenhuma, Leila. Nossa, fui Tudo bem. bem. É porque tem um Fui super tempo bem. das perguntas se formarem também. Bom, enquanto o pessoal vai pensando, né? Algumas estruturas faciais, por exemplo, como a face tóraco-lombar, né, é uma estrutura construída ao longo da evolução que deu, então, a questão da extensão do corpo. É uma fáscia, né? Que sem a presença dela, a gente não teria uma organização possível para ficar em pé. Mesmo em pessoas que não têm os braços, as pernas, ela é atuante no tronco. Porque ela faz uma unidade estrutural, ela puxa as forças, né, da linha dos ombros, né, da escápula e do quadril em direção a um centro que é dirigido ali, orientado para a linha média de L2, L3. Então, essa tensão da face tóraco-lombar é um ativador da eretibilidade. Só que, ao mesmo tempo, né, a fáscia ela também recobre a parte anterior do corpo, ou seja, existe uma pressão abdominal que se compõe com a tensão dorsal, é simultâneo. Né? Então, é como se fossem duas bombas, uma mais do lado posterior e uma parte mais anterior. E essa tensão entre abdômen e costas é que dá a extensão da coluna. Então, logo, isso depois vai estar ligado a questões viscerais e a questões do sistema nervoso periférico juntos. Né? Então, nessa linha de transição, nas espinhas, né? Bem na linha do transverso da espinha, que divide o corpo, que a gente fala para frente e para trás, a face ela cria uma unidade para frente e para trás. Então, por exemplo, o oblíquo externo, que nos livros de anatomia aparece na frente, ele migra até a parte dorsal, ele vai até a espinha. Pela fáscia, quando a gente contrai o oblíquo externo, a gente também contrai a coluna. Nos livros de anatomia, isso não aparece. Né? O corpo fica segmentado. Então, quando aparece essa visão, mais agora, por isso que eu falei que a anatomia é tão importante, que mostra mesmo essa relação de continuidades, a gente vai podendo entender um pouco melhor também dos funcionamentos sistêmicos da organização postural, né? E de como o córtex recebe informação de várias áreas do corpo simultaneamente, né? Com áreas mais específicas, né? Mas, de uma forma geral, a ativação ela acontece de uma forma contínua pelo corpo. Então, não tem como falar de um movimento do pé sem que o quadril, as costas e as mãos estejam unidas pelo sistema. E estão mesmo, assim, não tem como. O Tem que uma pode... pergunta aqui, Johannes. Diga. A Fabiana gostaria de saber mais sobre a continuidade facial. E a pergunta é: a pele é também facial? A pele também é fáscia. Ela é um tecido mais que a gente chama fibroelástico, né? É uma camada mais fibroelástica, mais emaranhada, ela não tem aquela organização tão bonitinha quanto nas estruturas mais profundas. Perifericamente, ela parece aqueles tapetes carpete. E isso é muito bom porque isso cria uma resistência a não rasgar. Isso foi bem importante. Quando eu mostrei logo lá na medusa que monta umas linhas de força e existem umas outras tramas que ficam atravessadas, elas dificultam que o tecido se rompa e, ao mesmo tempo, aumenta a resistência à expansão. Ela resiste a uma hiperexpansão, criando, então, uma força de volta para dentro. Então, a fáscia superficial, ou a pele, né, está na fáscia superficial também, é dentro de um contexto, é um tecido mais fibroelástico, né, e responsável por abrigar vasos para regulação térmica, nervos sensoriais, né, que percebem variação da irregularidade dos ambientes, e é uma parte do contínuo, né, do sistema nervoso, mas
é tudo fáscia. O sistema facial ele é completo, né? Dos pés à cabeça, a gente fala. O cabelo é fáscia, né? Unha é fáscia, nesse sentido, né? Tem uma outra pergunta aqui, que é de Paula. Como podemos relacionar o tecido facial com a organização somática emocional? Então, vamos lá para a parte mais que a gente chama da fáscia profunda ou fáscia muscular, né? A fáscia muscular, ela é vamos falar assim, de um ambiente, né? Forma uma película, essa película é facial, só que dentro dessa película existe um ambiente gelatinoso, mas também organizado por fibras, onde cada célula muscular ela fica enganchada no sistema facial. Todas as células não ficam livres andando pelo espaço, elas ficam amarradas no sistema facial. O nervo, o receptor nervoso, chega no tecido conjuntivo. E ele libera no tecido conjuntivo, né, os seus os seus hormônios, enfim, a estrutura, a atividade química que vai dar a contração. Ele retrai o tecido conjuntivo e o tecido conjuntivo ativa a estrutura muscular. Então vai passar cálcio para dentro e tudo mais. Aí a fibra muscular ela contrai. Quando ela contrai, ela puxa o tecido facial para dentro. E é isso que o nervo sente. Ele sente essa tensão no sistema facial. É a tensão facial que ele lê. Ele lê um tecido chamado endomísio, que é a fáscia da fibra. Então, quando dá a contração, né, tem ativação ali no endomísio, aquele fuso muscular libera ali o seu cálcio, libera todas aquelas substâncias químicas, aí a célula contrai. Como ela está amarrada na face, ela puxa a face. E aí o mecanorreceptor lê a contração muscular. E isso dispara também no sistema nervoso uma alteração de tensão, que vai ser a primeira forma de tensão, que ela vai para a medula, volta para o sistema muscular, e aí começa a ler a estrutura muscular com a face, sobe para o córtex motor e desce agora de uma forma voluntária ou involuntária uma resposta. Mas sobe também a experiência da contração, sobe Exatamente, para o córtex sensorial e gera a experiência que as pessoas têm de contração, ou retração, ou encolhimento, ou o que seja. No seu exemplo, que é a experiência, né? Que é a experiência proprioceptiva. Isso é a propriocepção. Então, a propriocepção é a leitura da deformação do tecido conjuntivo. O que ele lê é a quantidade de contração que esse tecido recebe, a velocidade com que ele faz isso, né? E a força com que isso acontece. E esse tecido conjuntivo, então, libera uma informação da quantidade de tensão e velocidade que foi aplicado ali. Então, é isso que eu vou falar a mesma coisa que o Kellerman falou para mim. Quer dizer, se eu abro assim a mão, eu sinto esse estiramento. Isso é, para mim, uma resposta. E que depois eu posso controlar, aí sim, né, top-down. Então, essa tensão me permite entender o quanto que eu estou esticando ou não esse tecido. Agora, se esse tecido tiver, por exemplo, com uma cicatriz, eu não tenho essa sensação tanto. Eu não sei se eu estou fechando ou abrindo a mão. Então, a propriocepção, ela é, digamos assim, o fator número 1 para eu poder criar a resposta somática. Pessoas que não têm propriocepção, elas não têm noção da ação que estão fazendo. Elas têm uma ideia do que estão fazendo por um outro nível de modulação, mas não têm o feedback. Elas não sabem o que estão fazendo. Elas sabem que estão fazendo, mas não o que estão sentindo sobre o que estão fazendo. Queria pegar aqui, porque agora tem uma pergunta que é minha mesma. Então, pegando o exemplo que você deu, né, de abrir as mãos, eu queria que você falasse um pouco sobre a relação entre a elasticidade facial e os micromovimentos, porque nós trabalhamos com micromovimentos e o tempo inteiro com a capacidade de elasticidade. Então, fala um pouco disso. Tá. Então, a elasticidade, ela tem que ver... vou pegar a primeira figura lá da medusa, né? Quando tem aquela tensão na medusa, o quanto ela pode expandir e recolher, o que a gente chama de elasticidade. A elasticidade é um grau de extensão e recolhimento daquelas fibras de colágeno, particularmente das fibras de colágeno, né?
Então, aquela medusa, quando ela estende, ela tem uma construção de um nível de tensão que imediatamente o recolhimento daquele tecido informa para ela o alívio da pressão. Então, a elasticidade do sistema facial, e é isso que é importante, quer dizer, o tecido facial, o colágeno é uma fibra elástica, porque ela pode esticar e o limite dela é o retorno. Ou seja, o quanto ela vai retornando é o quanto a gente sabe que é a nossa medida. A medida não é quanto esticou, é o quanto ela encolhe. Muito bom isso. Entende? Aí que está. E é isso que é possível depois administrar com a própria contração muscular. Aí entra o voluntário de uma forma bastante importante, porque a gente pode, então, criar um estiramento, digamos assim, para poder calcular o retorno. Mas o retorno se dá nos dois sentidos, ou seja, se eu faço, ao invés de um estiramento, se eu faço uma contração, também a medida vai ser o retorno? Vai ser o retorno pela linha de fora. Certo. Uhum. Né? É sempre o alívio da pressão ou a ou o destensionamento da elasticidade. Se eu aumentar a pressão interna, aí é pressão. A tendência é tentar abrir. Isso. É um alívio de pressão. E se eu estiro, é o alívio da extensão. É interessante, porque é o limite da extensão que faz o retorno, é o alívio da pressão que faz a expansão, falando de fáscia, né? Então, mas na prática formativa, nós trabalhamos o tempo inteiro indo e vindo, Exatamente. seja na expansão ou na contração. Exatamente. Só que nós impedimos o retorno de uma vez, nós diferenciamos em pequenos passos. Sim. E aí a minha pergunta é, a repetição, né? Pensando na prática, a repetição desse ir e vir, então, a possibilidade de aumentar a elasticidade do tecido. Sim. Por exemplo, se você pega uma bailarina ou pega um jogador de futebol, eles têm o trato iliotibial ali ao lado da coxa diferente. Ou seja, o estímulo repetitivo faz com que o tecido conjuntivo se construa mais numa área ou não. E isso é uma forma de organização com que aquele indivíduo consegue ler o nível de tensão. Então, o trato iliotibial ali do lado da perna, por exemplo, em bebês não aparece, bebês não tem trato iliotibial, não tem retináculos nos punhos, cotovelos, joelhos, como nós temos. Isso é construído pelo movimento. E como a maioria de nós faz esse movimento, os nossos retináculos são em X. Pessoas que não têm esse movimento em X, o retináculo é em linha. Ou seja, o retináculo, que é uma fibra, organiza a linha de força. Ele dirige e orienta para onde vai a carga, ou seja, a musculatura, a contração lê esses trânsitos do tecido conjuntivo, a variabilidade dele no organismo também. Né? Então, sim, se eu repito, o tecido conjuntivo tende a estabilizar uma nova produção. Sim. E por isso que demora para mudar, porque tem que mudar o corpo todo. Com a repetição. Com a repetição, só com a repetição. Daí. Só. Então, agora vem uma pergunta que acho que dá continuidade a isso, que é da Denise. Como você pensa a fáscia no processo de envelhecimento? Tá, então, acho que eu vou juntar, né? Acho que a pergunta traz duas questões aqui juntas, na minha opinião. Então, o sistema facial é modulável, ele é treinável, assim como o córtex motor também é. A face é plástica, né? Ela tem uma plasticidade, ou seja, ela se move na medida que a gente se move. Né? Então, ela se estratifica na medida que movimentos são muito repetitivos numa única direção. Né? Então, por exemplo, um jogador de tênis, se ele repetir com o braço direito um gesto na mesma altura, o tecido facial tende a formar uma linha muito mais resistente naquela direção. Ou seja, da próxima vez que ele levantar o braço, mesmo que ele queira abaixar, ele vai subir. Também vai ter uma influência na repetição. O inverso é verdadeiro. Se eu começar a fazer trabalhos de alongamento, de pequenos estiramentos, de mais e menos,
eu posso desconstruir essa organização para poder construir outra. Então, a face é plástica, ela é móvel, ela não é repetitiva. Vindo para a questão de envelhecimento, a mesma coisa se dá. Então, a plasticidade, né, e a elasticidade com o envelhecimento tendem a diminuir, ou seja, ficam mais rígidas. Essa rigidez e essa desidratação do tecido vão dificultando mudanças de comportamento também, podem alterar os comportamentos. Então, o que eu tenho feito no caso em particular com o envelhecimento? A gente trabalha alongamentos, com alongamentos contínuos e altamente móveis, no sentido de diminuir a rigidez, né? Ampliar de novo o nível de elasticidade e ampliar a possibilidade de hidratação do corpo. Com isso, não é só a mobilidade que pode ser mudada, os comportamentos das pessoas também mudam. O que muda? Uma outra noção de possibilidade de locomoção no espaço. E uma outra coisa do envelhecimento, por isso que eu trouxe logo também a questão dos passos, é a questão perceptual. Quer dizer, a percepção, né, é o, digamos, o ingrediente mágico da atividade motora, né? É o mágico, porque ele é, é aquilo que faz a oferta para o córtex do que está acontecendo, seja dentro ou fora do corpo. Então, com o trabalho da mobilidade, da elasticidade, da diminuição de rigidez, e com isso a possibilidade de criar de novo, né, movimentos em todos os planos, isso pode ajudar no aspecto perceptual da mobilidade, junto com, claro, um sentimento de que você está mais capaz de continuar, digamos, criativo. E a criação ela é derivante da mobilidade, porque aí o córtex fica o tempo todo podendo formar imagens de movimentos. Se não dá para formar imagens, fica difícil de escolher. A seleção é muito menor. Então, a rigidez do tecido facial, seja ele no jovem, seja ele no idoso, que aí é um acontecimento, eles são, digamos, preditores de pouca competência de construção de corpo, digamos assim, né? Não sei se eu respondi. Eu vou pedir para você falar mais, falando de uma coisa que o Stanley falou, quando eu fiz a entrevista de envelhecimento com ele, ele disse assim, quando você não cria novas memórias, que, na verdade, são criadas a partir de novos comportamentos, você usa as antigas, né? Então, é o que você está falando. Sim. Um pouco, a pessoa fica com um repertório de movimento, comportamento antigo, não é? Fica antigo. Sem renovação. Sem renovação. Isso a gente percebeu no nosso grupo de idosos, né, no começo, e agora a gente está percebendo umas mudanças, por isso que a gente está fazendo uma pesquisa sobre isso. Uhum. Porque a neuroplasticidade, existe uma mudança no córtex, tem a neuroplasticidade. Mas para criar um novo comportamento, tem que ter uma possibilidade de criar novos gestos, novas ações. Uhum. Né? E aí o sistema perceptual ele é fundamental. Então, uma das questões de restrição no envelhecimento de ambientes sociais derivam ou porque vai ficando com menos audição, menos visão, menos olfato, de uma forma geral, ou vê menos, ouve menos, fica menos ativo, ou seja, fica menos presente naqueles espaços se movendo, né? E esse enrijecimento do tecido leva a isso. Então, a mobilidade, em tese, pode levar de novo ao movimento em relação ao ambiente. E daí, então, poder recriar outra vez novos comportamentos, porque a mobilidade é muito importante. Sim. E depois, claro, os outros desempenhos que são da área cognitiva, uhum. que não está na minha discussão ainda, né? Uhum. Então, do ponto de vista de movimento, e assim, está mostrado, isso é bem mostrado, idosos longevos, ativos, são pessoas que fazem atividade física rotineiramente. Uhum. E a marcha, Johannes, eu estou escutando você falar aqui, estou lembrando que várias pessoas mais velhas, de mais de 80, eu reparo que elas, quando andam, elas dão pequenos passos menores. Isso. Né? A extensão do passo fica diminuída. Isso você acha que tem a ver com o quê? Com o enrijecimento? Tem que ver com duas coisas. Assim, uma delas em questão ainda, mas uma delas é esse enrijecimento do tecido conjuntivo,
Então, uma sensação de menor amplitude, e depois tem, sim, uma quantidade muito grande de perdas de fibras musculares, que a gente chama do tipo 2, Ah, tá. que são as mais fásicas, coordenativas, que dão para a gente mais força e mais amplitude, velocidade, né, no espaço. A gente vai ficando com fibras do tipo mais do tipo 1, que são fibras mais oxidativas, da fibra tônica de equilíbrio. Por isso, por exemplo, idosos longevos que fazem atividades com movimentos que usam ainda velocidade e força, eles mantêm essa amplitude maior. Estão lá com 80, 90 anos fazendo passadas de 1 metro, 1,5 metro, assim, correndo com 1,5 metro de passada, porque mantém uma atividade nessas estruturas, mantém as fibras musculares vivas. Mas usam atividade... Só para terminar assim, a fibra muscular, ela não vai contrair se o tecido conjuntivo estiver rígido ao seu redor. Ela não recebe informação contrátil. E aí é um problema, porque ela tende a desaparecer ou morrer com o tempo. Mas você disse, pessoas longevas que usam atividade força, que fazem atividade usando força, isso não inclui caminhada, né? Não é a caminhada. Isso inclui a caminhada, mas inclui essa caminhada com passos mais vigorosos. Voluntariamente fazendo. Voluntariamente, tem que ser voluntário. Okay. Tem que ter atividade voluntária. Ela é digamos, um marco para a manutenção de fibras que dão sustentação a gente de se organizar no espaço. As fibras tônicas, aquelas mais profundas que estão lá elas são mais de equilíbrio. Não são tanto para usar no movimento, né? Então, ela é quase autonômica. Então, a fibra muscular dos sistemas voluntários periféricos a gente tem que o tempo todo otimizar rotineiramente. E aí que eu faço. Então, o meu trabalho, por exemplo, de alongamento é exatamente para o tempo todo estimular até a extremidade. A extremidade tem que chegar na atividade. Porque o envelhecimento começa das extremidades para o centro. Então, tem que estimular, fazer o que o gato faz, ok. Isso vai mantendo o fluxo sanguíneo, as atividades, o controle até o limite, que é o máximo do máximo do máximo do controle voluntário, chega lá na ponta do dedo. Né? Você faz isso, deixa eu promover aqui um pouquinho. Você faz isso na hora da fáscia? É essa atividade? Na hora da fáscia eu discuto, eu sempre discuto. Eu tenho discutido agora o envelhecimento, eu sempre dou uma fala prática, uma fala teórica e uma fala prática. A hora da fáscia é um lugar onde eu discuto, digamos, de uma forma mais antropológica, mais sociológica, eu acho que mais dentro do campo formativo, né? Aí eu falo da vida humana de uma forma geral. E aí eu tenho os meus trabalhos com os meus idosos, né, que é o nosso grupo de pesquisa, que eu falo os idosos no sentido que é o grupo acima de 60. E que aí é um grupo de pesquisa onde a gente desenvolveu, né, eu desenvolvi, digamos, quase que uma metodologia de trabalho para manter o estímulo nessas estruturas que eu estou ainda assim, acabando de construir, mas o trabalho praticamente está pronto já. Já existe um sistema. E eu dou aulas, eu comecei a semana passada, aula de Fascial Fitness às terças de manhã. Então, a pessoa clica lá, faz uma aula de 30, 40 minutos, uma vez por semana. Por conta, digamos, dos benefícios que a gente precisa trazer. E não é só a face é digamos, é um dos porta-vozes do trabalho, mas é sempre um trabalho motor e que inclui agora o sistema facial como um elemento chave, uma vez que ele que faz o trânsito, né, da mobilidade interna do corpo, e tem que ver com o sistema imunológico, tem que ver com reparação tecidual, tem que ver com nutrição celular. Quer dizer, o nutriente ele tem que atravessar o sistema da substância fundamental para chegar na célula. Se essa célula estiver desidratada ou enrijecida, as células ficam empobrecidas, né, de nutrição, ficam pouco vitalizadas, ficam pouco requeridas. E a vida da célula é um estímulo que vem do externo também. A gente tem que entender isso, né? Quer dizer, o alongamento ele é muito importante para a gente. O alongamento com carga é mais importante ainda. Tem uma pergunta aqui. Tem duas perguntas. Vou fazer a primeira, da Sônia.
Eu estou entendendo a sofisticação dessa organização e gostaria que você falasse do movimento como uma função superior, como diz o Damásio. Mas, por sua vez, o movimento propicia uma maior propriocepção, como na dança, não? Então, vamos lá, Sônia. Eu faço, assim, para início de conversa, uma distinção entre movimento e ação, né? A ação é sempre quando, então, vem uma vontade, quer dizer, é uma coisa que tem uma relação com o ambiente, seja do ponto de vista voluntário, que seja do ponto de vista estrutural, por exemplo, alimentar-me, coisa e tal, são sistemas de atividades. Então, o movimento é que a gente sempre ficou muito preso à questão cognitiva, né? Quer dizer, o crescimento da informação como meio de acesso ao conhecimento. Mas desde Heráclito, já vem desde lá, nessa conversa que vai vindo por um outro campo da filosofia, que vai mostrar que o movimento é também uma outra construção de sujeito, ou seja, é uma outra base de formação. Então, a gente tem duas formações, uma da construção dos imaginários, e a outra, o movimento construindo a experiência do corpo no mundo, digamos assim, né? Não como um observador, mas como um ser atuante. E isso gera um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento do afeto e da relação. Então, nesse sentido, digamos, o movimento vai construindo o córtex, não é isso? Né? Tem lá os sistemas reflexos no começo, tudo bem, mas os primeiros movimentos que vão começando da estrutura, né? Que a gente vai, enfim, descobrindo o mundo, e depois a gente reinventa o mundo top-down através do movimento também, desse ponto de vista linguístico, né? Semiótico, motor, né? E é isso que, então, acho que nesse sentido, sim, quer dizer, por exemplo, pessoas que fazem alguns tipos de atividade física, né? Joga futebol, não sei o quê, eles têm muito mais chance de aprender matemática, geometria espacial, do que pessoas que ficam só sentadas fazendo conta, que vão aprender geometria analítica. Então, a atividade física propicia que a gente aprenda sobre espaço. Uhum. Então, a minha sensação de espaço deriva do meu movimento naquele lugar. Eu imagino, né? que o movimento voluntário e espontâneo deva ter também uma outra função. Aí né? é uma Provoca construção outra muito mais sofisticada. sofisticada, isso. Ela fica isso sofisticada, ou seja, imprime valores, né? Aí tem a construção do valor. Isso. Porque senão é só qualquer coisa. É que eu estou escrevendo sobre isso. Muito obrigada, eu adorei aqui essa exposição. Essa diferenciação entre movimento e ação, né? Porque aí a gente sofisticaliza, ou seja, dá linguagem, dá um nome, nomina, fala, né? E começa a nascer uma experiência pessoal disso, né? Pelo menos é como eu entendo. Senão é só um olhar, um observador à distância, né? Que aí é como é na formativa, você organiza uma narrativa a partir da experiência. Exatamente, exatamente. Nasce a narrativa. Eu acho isso também, né? Então, vamos para as outras perguntas. Denise, você está falando na relação da pressão quando você está falando de força? Sim, então, a força, quanto mais força eu faço, mais pressão eu faço. Né? Quando eu faço assim, eu faço força, isso aumenta a pressão do tecido. Né? E ele, para esvaziar, eu preciso diminuir um quanto de força eu faço. Então, a força, ela é um regulador dessa pressão interna. Então, eu meço a pressão pela quantidade de força. Força e pressão caminham juntas, então? Juntos, são inseparáveis. Ok. Por isso que uma pessoa que tem pressão baixa, você dá exercício de peso para a pressão aumentar, e aí ela subiu touros, e vice-versa. Pessoas muito rígidas, a gente vai dando alongamento para esse tecido ficar mais brando, ele suporta menos pressão, mas ao mesmo tempo ele diminui a pressão interna, então com isso ele abaixa o tônus e regula um outro nível. Né? E tem uma pergunta da Luana. Você poderia falar sobre fáscia e interocepção? Então, Luana, assim, a interocepção é um assunto, não é assim, um assunto bem importante. A interocepção, ela assim,
os mecanorreceptores, existe um tipo de mecanorreceptor que a gente chama de tipo livre, que antigamente só imaginava que ele estava lá no cérebro entérico, só nas vísceras. E hoje a gente sabe que ele está na pele, ele está na face superficial, ele está no periósteo, ele está em vários trânsitos da face profunda, em áreas de grande junção. Praticamente, quase 90% dos nossos mecanorreceptores são desse do tipo C, que eles são ou nociceptores, né? Ou eles são proprioceptores. Tá certo? O que é interocepção, então? A interocepção é assim, tá gostoso ou tá ruim? Isso é a interocepção. Tá bom ou tá ruim? Então, é uma atividade que informa sobre o prazer ou não prazer, satisfação e insatisfação, agradável ou desagradável, muito pouco, excessivo ou não excessivo. Quando você fala é muito, você não está falando de propriocepção, você está falando do que você está sentindo, digamos assim. O proprioceptor diz, nossa, estou fazendo muita força, estou contraindo muito. Isso é o proprioceptor. Ah, contrair muito está gostoso. Isso é interocepção. Então, a interocepção ele é esses mecanorreceptores ligados à parte límbica, enquanto o proprioceptor é ligado à parte mais córtico-cerebral, córtico-motora. Então, uma passagem é para essa linha, a outra passagem é para dentro da linha ali, né, mais interna do cérebro mais límbico. Tá certo? Então, é agradável e desagradável. Né? Você está fazendo, tá bom? Ai, que bom! Isso é interocepção. Né? Ah, o que você está fazendo? Como é que você está fazendo? Ah, eu estou apertando, estou soltando, apertei muito, apertei pouco. E tá no seu... Isso é uma propriocepção. Esse é como você regula a sua intensidade. Né? Foi demais? Foi de pouco? Isso é interocepção. Então, a interocepção, ela mede a intensidade, né, de uma situação. A velocidade, se é lenta ou rápida, porém, ela mede a intensidade do ponto de vista se é um fator lesivo ou não lesivo, se ele é perigoso ou não. Está relacionada mais com a face profunda, Johannes? Sempre a face profunda. Não, ela está a interocepção, a gente achava que estava mais na estrutura visceral antes. Tinha que ver só com as vísceras, mas está na estrutura da face profunda, mas também você encontra um pouco na face superficial. Ai, que bom, que gostoso que você está fazendo isso em mim aqui. Isso é interocepção. Ok. Então, a gente entendeu que ela está em mais áreas, né? Na realidade, é um sistema que vai medindo no corpo todo se é perigoso ou não é perigoso, se tem que ficar lá ou não, né? Sim. Tá? É mais de segurança de vida, digamos. A interocepção é muito primal, né? Então, a interocepção também vai ajudando a você criar sistemas de valor, né? Do processo seletivo de quais são as boas situações, os bons comportamentos, os bons movimentos e os que não são bons. É isso. Pelo menos é como eu entendo e falo sobre isso. Porque a propriocepção não dá essa regulação. A propriocepção é uma atividade muito mais relacionada à velocidade, força, pressão, é uma coisa mais, digamos, física, né, digamos assim, do organismo, né? Uma relação dos movimentos entre os tecidos, por onde está passando, com que velocidade, o que está conversando com o quê. Agora, a experiência, ela é muito mais focada, a experiência, digamos, a experiência do agradável e desagradável, né, que do sistema de valores é muito mais interoceptivo. Claro que eu posso falar assim, quando eu aperto muito é agradável, quando eu não aperto... E aí começa a propriocepção, aí os diálogos, né? Estão conversando o tempo todo, neuronal. Né? Então, isso. O que eu Por isso faço... que não pode desligar. Exatamente. Tem um filme que eu aconselho, que é do Ian Waterman, que é The Man Who Lost His Body, é bem conhecido. Ele teve uma virose e ele perdeu todo o sistema proprioceptivo dele. E ele conta isso. Tem um livro dele também, mas é interessante, porque ele não tem propriocepção. Então, ele não sabe nunca o que ele está fazendo. Ele passou a usar os olhos como um órgão proprioceptor, mas ele
Isso também é o máximo, né? Porque ele fez um Incrível. top-down incrível, ele aprendeu as Incrível. intensidades de cima para baixo, mas ele sabe que a intensidade está certa porque ele está regulando com os olhos, mas ele não sabe se está fazendo. Uhum. Então, ele não tem oportunidade de ficar, digamos, no espaço voluntário criativo, porque a propriocepção libera, né, um espaço para você poder criar um novo. Então, ele é muito repetitivo, né? Uhum. Mas ele A criou variabilidade dele é mínima. alternativo, então, né? É. De se perceber. Exatamente. Né? É lindo o que você acabou de dizer, que a propriocepção ela cria a possibilidade do espaço criativo. Exatamente. Que é isso, né? Quer dizer, senão o cérebro fica lá, tipo, e aí, né? Como é que vai a vida? Aí a propriocepção, ela libera espaços, né, para a parte criativa. E a neuroplasticidade depende do trabalho criativo. Ela é fundamentalmente criação. Né? É fundamentalmente criação. E lembrando que tudo isso acontece a partir do movimento muscular voluntário. Exatamente. Né? Que gera a experiência de propriocepção e a possibilidade de variabilidade também. Né? Uhum. Excelente. Nós temos mais 10 minutos para quem quiser ainda. Quer dizer, 10 não, porque depois o Johannes vai fazer um fechamento, mas alguns minutos para poder fazer perguntas ou comentários. A gente pode agradecer por aqui? Também. Não, porque muito bom estar ouvindo, porque ele ofereceu a base, né, da experiência mais subjetiva, e foi muito bom para mim ouvir. Obrigada, Johannes, porque eu estou escrevendo sobre isso, sobre dança, que eu dou o título de dança interior, então tem tudo a ver com isso, né, que eu estou falando super, bem bonito, da experiência das estruturas profundas, né, seja fácil e profunda, seja o que. Mas você está falando disso e desse relacionamento, né? Sim. Não, então, essa é uma coisa que a gente vê, né? A atividade do sistema facial gera em nós o sentimento, né? A sensação do que a gente está fazendo. Então, se o tecido pode esticar, a gente tem uma experiência. E se ele pode deslizar uns sobre os outros, a gente tem outras experiências de mobilidade. Então, uma experiência de mobilidade e a experiência de força, né, das cadeias de movimento. E isso é importante, porque isso me permite criar, né, tem imagens internas do meu próprio corpo. Eu consigo ofertar para mim mesmo mais digamos, como se fossem visões do própria estrutura interna, né? E a gente vê mesmo, não tem isso. Talvez não seja da forma como a gente depois explicita, mas aparece na forma de imagens, de sonhos, enfim, né? Aqueles diálogos internos estão lá perambulando na propriocepção, com certeza, né? No descanso do corpo, aquelas informações ficam, né, nos pequenos movimentos enquanto a gente dorme, enquanto a gente faz um exercício, depois faz a pausa, né? Por isso que na parte da atividade física, a pausa a gente fala que é mais importante do que o exercício. Então você faz o exercício, dá uma pausa, e lá então começa a queimar fogo lá dentro, aí o negócio começa a formar, né? E essa pausa, quer dizer, a excitação e depois a espera da formação da excitação na atividade do sistema facial é muito importante. O que a gente está percebendo, né? Por isso que o trabalho com envelhecimento tá tão interessante, é que eles estão falando de criatividade agora. A gente nunca fez essa proposta, né? Então tem coisas que a gente não propõe porque aí tem que esperar a resposta, né? A construção deles em relação a si mesmo. Uhum. Demorou, nos primeiros 2 meses não deu em nada, digamos, foi um fracasso a pesquisa, e as medidas não dariam em nada, e uma questão que se trouxe, que talvez tivesse sido pouco tempo, né? E na medida que isso veio se estendendo ao longo do tempo, agora, em junho, a gente fez as últimas avaliações,
foi uma coisa incrível uma que está acontecendo com eles, né? De vários níveis, de vários âmbitos, mas muito provavelmente tem que ver com essa conversa da motilidade ou da mobilidade, digamos, interna do organismo, ou seja, eles se mexem, eles falam da capacidade, nossa, eu não podia mais fazer isso, quer dizer, ou eu posso me virar para lá, eu posso andar, né, numa forma meio simplista, uma certa autonomia, um certo gerenciamento sobre o próprio movimento. Está muito forte isso, né? Sem a gente trazer essa notícia como um desejo da minha parte, mas como um enunciado vindo de lá, né? Então, isso a gente está experimentando, né? Aos Mas poucos. o elemento-chave que você falou aqui, né, Johannes, é o tempo, né? Como leva um tempo para as coisas se formarem, para a própria percepção se formar e usar o que se formou, né? Então, muitas vezes a gente perde porque não se deu tempo suficiente para as coisas acontecerem, né? Mas é isso mesmo. Né? Isso foi um belo aprendizado na prática. Muito bom, muito bom. Então, o Foi fracasso não foi um fracasso, foi um Não, foi uma aprendizado sobre o descoberta. tempo. Sobre o tempo. Exatamente. Né? Foi Em sobre o tempo. pesquisa, esses fracassos são sempre a oportunidade de uma descoberta. Né? Exatamente. Muito Foi bom, muito. excelente. Muito bem. Bom, então eu acho que eu vou terminando assim, né? Posso ir encerrando? Pode, mas eu vou fazer um pedido. Nesse Faça. encerramento, fala um pouquinho mais da importância das pausas nesse seu encerramento aí, porque eu achei tão importante, você falou rápido. Então, como é que a gente constrói a pausa no trabalho? Vamos pegar uma coisa bem prática, né? Eu vou construindo, por exemplo, um balanço dos braços e eu vou fazendo um estímulo, e aí a gente fica um tempo lá. Agora, o que a gente chamaria de um alongamento, eu não chamo de alongamento, eu chamo de pausa. Eu estou só sustentando o balanço. É como se eu fizesse um micromovimento, fizesse um balanço em 10 segundos. E aí dá tempo de formar a imagem, depois a gente continua. Então, quando faz aula comigo, assim, tem balanço, 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 aí para e fica em suspensão aquele balanço no seu ponto máximo, no pico do balanço. Então, lá eu sustento que a hora que eu tenho extensão máxima dos tecidos, que a gente chama, né, que é essa coisa da contração isométrica, na expansão, na sustentação do seu ponto máximo, que a gente fala de pré-estresse. Então, fica uma tensão ativa, porém suspensa. E aí começa a formar uma dinâmica entre os tecidos. Então, a primeira fase é criar a conexão dos tecidos. E depois suspender para que se forme, né, a imagem inteira do movimento. E aí fica ali uns 10, 15 segundos. É a pausa que eu uso, de 10 a 15 segundos. Que eu acho que, assim, a princípio tem sido suficiente, não sei se precisa mais. Porque a ideia não é o alongamento ficar lá como parado, né? Mas é uma coisa que vai fazendo assim de pequenininho, 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 aí vai para um outro movimento. Então, a pausa tem assim, você ficar no movimento, porém na sua amplitude máxima, sustentando um menor movimento na amplitude máxima. E aí, dentro do meu trabalho, a gente vai falar que é o trabalho isométrico, mas só que não é ficar parado assim. Sim. É a suspensão das relações, então fica uma modulação, porque você fica contraindo e descontraindo naquele ponto. Tic, 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 tic. Lembra o que a gente fala da tensão dinâmica, não é? Olha aí, tá vendo? É? Do que o Stanley fala de tensão dinâmica. Gostei da palavra, nunca tinha me ligado no termo assim. Vou anotar, tensão dinâmica. Não, porque é interessante, porque é bom nominar, né? É como você está traduzindo dynamic stillness? Não, né, Leila? É também, porque ele falava dynamic tension e dynamic stillness, que é a pausa dinâmica também, né? Que é a parada dinâmica. Stillness seria a parada dinâmica. Eu gosto muito disso, eu já te falei. É muito bom, é excelente. Nossa, interessantíssimo isso. Para mim é uma novidade mesmo.
Então, isso já abre uma outra conversa, tá, Johannes? Para um outro momento. É o próximo. Ótimo, ótimo. Muito bom. E agora faça o seu fechamento aí, porque o povo quer Não, eu sextar, queria tá? primeiro agradecer. Queria primeiro, acho que assim, primeiro agradecer a oportunidade de apresentar um tipo de um olhar, né, sobre o meu trabalho e, e, e eu queria, né, assim, acho que o que para mim foi bastante importante é substancializar o assunto, né? Para mim faz muita diferença. Quer dizer, falar do tecido conjuntivo para mim era uma coisa meio mágica quando eu trabalhava com o Rolf, né? Mas quando eu fui lá para trabalhar e começar a fazer dissecação, que eu pude ver o tecido, saber que ele existia, que não era alguma coisa que era só do meu imaginário dos livros, né, das fontes de falas, foi bastante importante. Assim, aquilo revolucionou meu pensamento. E aí eu me interessei pela questão, né, de buscar, digamos, uma história, né, ao longo do tempo, uma possível história, né, porque a gente não pode dizer que a história está total ali, mas ela é uma possível história. E então acabei construindo esse trabalho algum tempo atrás. E agora já existem 2 trabalhos que eu até quero ver, sobre evolução e fáscia, só que já na antropologia que está acontecendo. Então, substancializar, ver que a matéria existe, né? E que ela carrega em si uma função organísmica, que não está lá por acaso, né? Que vem no processo, que a evolução selecionou ali como parte presente da sua construção. Para mim foi bastante importante, é por isso que eu reputo como uma condição sine qua non, né? Às vezes a gente olhar, digamos assim, ao ver, né? Também ajuda ao ver ou fazer, enfim. Mas materializar, transformar em experiência, né? O dito cujo, digamos assim. Então, eu queria agradecer o convite de poder trazer aqui o que eu estou estudando, falar da minha pesquisa e dizer um pouco das saudades, mas que eu já estou voltando. Em agosto eu estou aí. Ótimo, excelente. Tá bom? Obrigado, Excelente. gente. Obrigado, Muitíssimo Leila. obrigada, Eu que Johannes. agradeço o convite. Uma fala muito rica, muito boa. Muito bom. Excelente. Muito bom. Excelente. Muito obrigada, viu? Muito bom. Vamos fazer a nossa foto, todo mundo sorrindo. Excelente. Agora que Ronaldo tirou o fone. Tá ótimo, gente. Muito bom. Muito obrigada a presença de todos. Excelente. E nós vamos colocar no nosso canal do YouTube. Vai ficar lá para quem quiser rever ou quem quiser falar para outras pessoas também, tá bom? Beijos a todos. Obrigada. Beijo Tchau, para todo pessoal. mundo. Tchau, Bom gente. fim de semana. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, gente.